Hoje, continuando aqui nossa conversa com a doutora Simone Estrelita, defensora pública da 21ª Vara Criminal, especialista em violência de gênero, professora da Fundação da Escola Superior da Defensoria Pública. Ela já falou aqui sobre a importância do feminismo e vamos continuar falando sobre a discriminação de gênero na aula de hoje. Bom, Simone, afinal de contas, o que é gênero e o que é discriminação de gênero? Gênero é outra expressão, uma categoria analítica utilizada pelas ciências sociais para entender determinados comportamentos. Então, uma coisa é sexo, outra coisa é gênero. Eu sou do sexo feminino, vocês duas são do sexo feminino, e a gente tem um gênero feminino. O que é isso? O que a gente está falando? Nada mais. E aí eu vou recorrer a um conceito de uma professora chamada Maria Amélia de Almeida Teles, que vai dizer para a gente que o conceito de gênero advém de um processo histórico e social que determina o papel de cada um no meio social a depender do seu sexo. Então, eu tenho determinadas instituições que vão determinar o comportamento da mulher e o comportamento do homem no meio social. A partir desse olhar de gênero, eu começo a enxergar o papel de cada um. E aí eu começo a perceber que essa construção de relações entre os gêneros é uma construção assimétrica. É uma construção de dominação. É uma construção desigual. Então, veja, se eu vou à casa, se eu visito uma criança recém-nascida, e essa criança é do sexo feminino, eu perguntaria, poderia darmos, seria papel nosso, esse papel seria aceito, se a gente desse de presente um brinquinho de ouro para essa criança? Sim. Os pais com certeza ficariam felizes. Mas se fôssemos a uma maternidade e levássemos um brinquinho de ouro para uma criança recém-nascida do sexo masculino, nós estaríamos desrespeitando esse papel. Na medida em que, por mais que o homem hoje use um brinquinho, esse papel, essa conduta não seria uma conduta esperada no meio social. De uma certa maneira, a gente tem comportamentos de gênero. Que papel é esse? Eu daria uma bola, eu daria um ursinho de pelúcia, eu daria uma roupinha azul para aquela criança do sexo masculino. O que se espera da mulher? Nós somos ensinadas a sentar na cadeira. Isso é um comportamento de gênero. A gente é ensinada, enquanto mulheres, nós não podemos sentar com pernas abertas, porque isso é um comportamento inadequado. Não podemos usar vestimentas curtas, porque estaríamos ofendendo o pudor e poderíamos nos tornar isca, né, para uma eventual violência sexual, e a responsabilidade seria nossa. Mas eu fico sempre me indagando, quem foi que permitiu que esse homem andasse com uma sunga apenas e um chinelo de dedo havaiana em plena Copacabana? Ele está com uma sunga, ele está com, ou pelo menos um short sem camisa, com a sua parte superior desnuda, e ainda assim ele não sofre nenhuma violência sexual. Então a gente tem aquilo, mulher é criada para o ambiente doméstico, para ser a cuidadora, aquela que vai servir ao homem e a sua família, e o homem é criado para ser o provedor. Tanto é que quando o homem descumpre também esse papel, a sociedade o enxerga como um inútil, como aquele sujeito que não serve para ser o homem. A gente tem aí aquilo que a gente chama de discriminação de gênero. A mulher sofre discriminação de gênero, o homem também sofre discriminação de gênero. Então, se um homem, por exemplo, não paga um jantar hoje em dia, se ele não trabalha até os 25 anos, aí ele sofre discriminação de gênero. Se ele vai dançar balé, ele sofre discriminação de gênero. Muito embora isso nada altere a sua masculinidade, nem tampouco a sua orientação sexual. Então a gente tem conflitos de gênero.
Só que quando se refere à mulher, essa discriminação de gênero leva à violência de gênero. E aí a gente tem aí essa mulher sendo privada de exercer os seus direitos. Gênero, então, portanto, é uma categoria analítica que foi abraçada pelo ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 11.340. É interessante a gente falar que a lei, ela introduz o conceito de gênero no ordenamento brasileiro, nas leis brasileiras. Quando ela estabelece, lá no artigo 5º da Lei 11.340, considera-se violência doméstica familiar contra a mulher toda ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, sofrimento físico, psicológico, etc. Não é? Bom, a Lei Maria da Penha não diz considera-se violência doméstica familiar contra a mulher uma ação ou omissão contra a mulher. Não, ela diz ação ou omissão baseada no gênero. Então ela vai buscar essa categoria analítica, ela vai buscar essa discriminação de gênero, que se transforma em violência, para servir como parâmetro de proteção dessa mulher. Porque ela começa a enxergar a desigualdade no meio social capaz de levar à morte de mulheres. Então a Lei Maria da Penha foi uma lei de muito sucesso, uma lei extremamente importante de proteção à mulher dessa violência de gênero. A violência de gênero que impede essa mulher de viver. Não, desculpa, eu ia falar que por isso, só acrescentando aqui, por isso que quando alguém estabelece, quando uma voz pública estabelece que os homens vestem azul e as mulheres vestem rosa, não é porque todo mundo sabe que homem gosta de azul e mulher rosa, isso daí é uma besteira, uma crítica boba. Não é, é porque você está estabelecendo uma distinção de gênero que, em última análise, para as pessoas que estudam o gênero, estudam as causas da violência contra as mulheres no país, sabem que é uma categoria, é uma diferença que vai levar à morte de mulheres, que a gente está lutando justamente para a igualdade de gênero e para o fim dessas distinções de gênero que, em última análise, combinam com o feminicídio. Essa é a análise que a gente precisa fazer. Então a gente não pode ter medo da expressão gênero. Certa vez participei de uma palestra e alguém falou, mas por que tem que nominar tudo? Precisa nominar para que a gente conheça. Quando alguém me encontra na rua, aquela é a Simone, aquela é a Simone Estrelita. Quem é a Simone Estrelita? É a mãe do Antônio, é a defensora, é aquela que cuida da casa e que trabalha, é aquela que gosta de cinema. Mas a partir do momento em que eu nomino Simone Estrelita, eu me dou a conhecer. É preciso que a gente nomine, então, essas categorias que trazem as diferenças, que vão culminar nesse processo de violência, para que a gente possa enfrentar essa violência, enfrentar as causas que terminam, que culminam em morte de mulheres. As mulheres ainda hoje continuam morrendo porque são mulheres. Até hoje. E a gente precisa, na verdade, quando a gente fala em gênero, a gente precisa colocar uma lente de gênero para poder enxergar. Eu sou defensora criminal, né, defensora que atua nas varas criminais, e a gente percebe o quanto as mulheres são discriminadas. Se uma mulher sofre violência sexual, por exemplo, é vítima de violência sexual, é extremamente importante que a gente coloque uma lente de gênero para entender a realidade, as declarações que aquela vítima está dizendo. Ou seja, a gente precisa entender o medo que essa mulher sofreu. Será que uma mulher que sofre violência sexual, pelo fato de ela não ter gritado em razão da violência praticada, significa que ela consentiu? Claro que não. É preciso ver que a mulher, na verdade, ela foi formada para se calar, para não ecoar a sua vontade. É preciso que a gente, enquanto defensores públicos, enquanto promotores de justiça, enquanto magistrados, a gente entenda a realidade dessa mulher. É preciso que, nas medidas protetivas de urgências da Maria da Penha, a gente perceba que essa mulher é dependente financeira desse sujeito, desse autor do fato. E que há uma discriminação de gênero, que quando essa mulher é premida ao ambiente doméstico, ela não alcançou o seu espaço no mercado de trabalho, ela deixou de ter um poder econômico. É preciso que nas medidas protetivas a gente conceda, a gente estabeleça, a gente busque o estabelecimento dos alimentos provisórios. Porque
ainda que temporariamente, ainda que transitoriamente. Para que isso? Para que essa mulher seja fortalecida, para que ela tenha força para prosseguir. Porque as pessoas dizem, essa mulher gosta de apanhar, ela voltou para ele. Eu gostaria de fazer uma pergunta, por que ela voltou para ele? Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser abusado, ninguém gosta de ter os seus direitos violados. A gente acaba naturalizando essas realidades. E por isso é importante o estudo de gênero. É um ciclo vicioso, muitas vezes, que a mulher entra, né? E ela não consegue sair, e começa pelo fato de que muitas vezes ela não consegue se sustentar. E para sair de determinada situação, geralmente você vislumbra, vou sair por que porta, né? E vou andar por onde? Se você não vislumbra o caminho, como é que você vai sair? Você acaba ficando ali, porque sair de um relacionamento é tão difícil, às vezes um relacionamento saudável já é difícil, imagina sair de um relacionamento doentio, né? E que você não tem dinheiro, e você não tem para onde ir, e você tem 2, 3 filhos para criar, ou mais, né? Todos dependentes de você, nem que seja emocionalmente e financeiramente daquele homem. Então, quer dizer, sair dessa situação geralmente é uma coisa muito difícil. Você não tem um arcabouço e, né, uma ajuda externa, geralmente a mulher acaba voltando porque não tem para onde ir. Sendo, né? Que o meio dela, os amigos dela, a família dela, também vão julgá-la. Porque assim, vão achar que ela vai sair por quê? Porque o sujeito é tão bom, ele é um bom pai, ele é provedor, ela que é exagerada, ela que é problemática. Então a mulher acaba sendo vista também como a vilã daquela situação, né, na qual ela quer sair. Não, e não recebe também apoio, às vezes, nem dos amigos da família. Eu já vi em audiência da violência doméstica, a mãe da vítima falar, não, mas ele é tão bom, sabe, é porque ela irrita ele, a mãe dela, ou seja, onde você espera que a pessoa minimamente encontre um amparo, ela é julgada, ela é criticada e ela é forçada a continuar naquela situação. E muitas vezes, quando ela consegue sair, quantas vezes a gente já não ouviu isso? Se ela saiu de casa porque ela arrumou outro. Sim. Né? Porque acha que a mulher ainda é um apêndice de algo. Né? Tipo assim, ela não pode sair para ficar sozinha, ela vai sair para ser apêndice de outra pessoa. Né? Então, se ela saiu, é porque ela já arrumou uma outra situação para ela poder se manter. Não é que seja também, né? Se ela arrume outra situação que a faça feliz, vai permanecer naquela situação. Sim, mas a questão é que se imagina que a mulher só saia quando ela tenha um amparo de outro homem, né? Até hoje. A ideia da gente entender essas discriminações de gênero é que a gente começa a perceber que quando essa mulher sofre violência, ela está sozinha. Quando ela busca auxílio policial, ela está sozinha. Quando ela ingressa na justiça, nas ações de várias famílias, ela está sozinha. E aí, é como vocês disseram, está tão sozinha que os próprios familiares e amigos acabam julgando essa mulher. Os filhos dizem, você vai colocar o meu pai preso, meu pai disse que você vai colocá-lo preso, não processa o meu pai. Eu tenho vontade de perguntar para seus filhos, mas o pai pode bater na sua mãe? Não processa. E quando essa mulher ganha força e diz para o filho, eu preciso processar o papai para parar esse ciclo de violência, ela acaba cedendo aos apelos da sogra, que diz assim, você é mãe como eu, você vai processar o meu filho. E na maternidade ela acaba se identificando e ela permanece nesse ciclo de violência. Aí ela procura o auxílio da polícia, que muitas vezes diz, você vai voltar para ele, para que você vai fazer um registro de ocorrência? E ela acaba não fazendo o registro de ocorrência e permanece no ciclo de violência. Então essa mulher acaba, de todas as formas, sendo subjugada. Eu volto no conceito de gênero da Maria Amélia Teles para dizer, e repito ele, quando ela diz que o conceito advém de um processo de construção histórico-social que vai determinar o papel de cada um a depender do seu sexo, para que a gente entenda que quando essa mulher descumpre esse papel pré-determinado, ela sofre violência. E quando ela sofre essa violência, ela não consegue ajuda. Hoje a gente começa a largar essa consciência, não é? Com os coletivos, com os centros de referência, com os núcleos especializados da Defensoria Pública, com os CAUs de violência doméstica do Ministério Público, ou mesmo com a magistratura, que começa a ter um olhar mais sensível a essa realidade. E a gente está falando no âmbito do direito, né? E a gente fala desse lugar, né? Até porque no Justo Eu a gente fala da justiça,
não é? E a justiça é mais do que o poder judiciário, a gente sabe disso, mas obviamente que o poder judiciário é uma ferramenta extremamente importante para a gente acessar essa justiça, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa fortalecer essa mulher para que ela se liberte desse processo de violência. E a gente só consegue fortalecer essa mulher quando a gente nutre um olhar mais sensível à sua realidade, com as suas especificidades. Então, quando Tula diz, quando Mirella diz, se acha que ela termina um casamento, que ela tem outro, que ela vai estudar, e quando ela sai para estudar, Mirella, as assistidas, né, na Defensoria Pública que procuraram a gente no DEM, ele dizia que eu estava me formando. Gente, quem é que tem energia para trabalhar, tomar conta de filho, fazer faculdade à noite e ainda sair com o terceiro? Ninguém tem essa energia toda. Você está fazendo a faculdade, você está dando, perdoe aí a expressão, para os homens daquela faculdade. Ninguém tem energia para isso. Nenhum ser humano consegue. A gente precisa entender que mulher é de um jeito, homem é de outro. Mas nas diferenças se complementam. Nas diferenças se encontram. Quando a gente permite que ambos, homens e mulheres, consigam de fato viver, consigam exercer as suas plenitudes humanas. Nós, por sermos humanos, nós temos direito. A condição humana nos permite que a gente viva num mundo sem violência. Então a gente precisa do gênero para poder entender que mecanismos são esses que impedem essa mulher de viver sem violência. Maravilha. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a proteção jurídica das mulheres na lei. Continue com a gente, semana que vem tem mais.